Glória a Deus. Quem tem o seu lugar para sentar, pode sentar. Em nome de Jesus. Por enquanto. Rapaz. Paz do Senhor, meus irmãos, amém? O pessoal tava falando outro dia aí que toda vez que o pastor chorão, né, cara? Mas fica difícil, né, cara? Fica difícil. A presença de Deus quando a gente está sensível assim. E Ele toca no nosso coração, e Ele vai ministrando, e Ele abre os nossos olhos para a gente olhar para dentro de nós e ver quão miseráveis nós somos, mas a graça nos alcançou de uma forma extraordinária, extravagante, poderosa. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que você hoje saiu da tua casa pensando em desistir, pensando em parar. Você saiu da tua casa dizendo: Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Hoje é o último culto, hoje acabou. Mas você chegou aqui, o diabo não conseguiu, ele perdeu de novo, né, irmã Candinha? Pai do Senhor, irmã Candinha, não tá nem lembrando de mim mais. Naldinho, irmã Candinha, Nadinho, lembra? Glória a Deus. Aí você tá aqui, você chegou, você entrou nas portas. Aleluia! Oh, glória a Deus! Por isso que você está aqui, porque Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te separou. Aqui é o lugar de doente, de pessoas que erram, pessoas que falham, mas que estão aqui o tempo todo para ouvir uma palavra, para receber um abraço, para receber um carinho, um beijo na careca, sabe? E dizer: não para não, porque tem um monte de gente esperando você, te aguardando. Você que está aqui, você que está na sua casa que faltou o culto hoje, tem gente te aguardando, te esperando, e depende de você. Deus vai usar você, não é outro não. Tem obra parada porque você está parado. Deus está te chamando. Se levanta, se posiciona. A gente olha pra gente e fala: a gente não é capaz. É isso aí mesmo, você não é capaz, eu não sou capaz. Mas existem momentos, existem lugares que nós chegamos que não dá pra voltar mais. Não dá mais. Você vai chegar aqui, perna tremendo, com medo, achando que não vai dar. Mas você abre a sua boca, que Ele vai te usar, e você vai falar, e a coisa vai acontecer. Porque é Ele, é por causa dEle, é por Ele. Amém? Glória a Deus. Rapidamente. Como é bom estar aqui, irmãos. É muito bom. Abra sua Bíblia aí. Mateus 27, 42. Não tem assunto melhor, né, do que Jesus. Ele é o nosso assunto, é a nossa referência. Talvez pode acontecer de nós não conseguirmos traduzir de uma forma tão bela com as nossas palavras. De repente o nosso conhecimento de língua portuguesa não vai trazer um conforto para quem está ouvindo. Mas quando você fala de Jesus, irmão, quando você fala dele, você pode falar: nós vai, nós vem, a gente vamos. Fala do jeito que for, correto ou da forma incorreta da língua portuguesa, mas quem é salvo será salvo. Quem precisa ser liberto vai ser liberto pelo poder do nome dele. Aleluia. Tá ali? Diz assim: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele, né? Esse texto está falando sobre Jesus, a sua crucificação, de pessoas que estavam ali embaixo apontando para Ele. E a gente vai aprender algumas coisas aqui rapidamente, muito interessantes para a nossa vida. E uma das primeiras coisas que toda vez que Jesus ele estava falando, ele vai trazendo uma instrução que muda vidas. Jesus nunca jogou uma palavra fora, uma palavra ao vento. Todas as palavras de Jesus
são palavras de referência. Referência para mim, para você, para quem viveu há 1000 anos, para quem viveu há 2000 anos. É sempre uma palavra de referência, uma palavra de transformação, de impacto. As palavras de Jesus são sempre palavras que o intuito de Jesus era: eu vou mudar a sua vida. O que eu estou falando aqui vai mudar a tua história. Jesus está sempre em todo o contexto bíblico, todo o tempo que Jesus viveu, vive e até hoje está entre nós, as palavras de Jesus ecoam, sabe? Transformando vidas, transformando as nossas vidas. E não há lugar melhor. Lá em Mateus capítulo 5, quando Jesus começa a falar no Sermão do Monte, né? As instruções de Jesus, e ele começa a perturbar a nossa mente um pouquinho, porque vai completamente contra tudo aquilo que as pessoas dizem muitas vezes para nós. E Jesus começa dizendo que feliz é quem chora. Olha só que louco. Não é louco isso? Feliz é você que está chorando. Isso perturba um pouco a mente daqueles que estão lá fora e não compreendem como é gostoso sentir aquele carinho de Jesus falando assim: não chora não. Sabe? Então ele está dizendo: feliz em quem chora, porque eu vou consolar. Não é verdade? Então chora. Senhor, eu estou sofrendo, pode chorar. Chora. Porque feliz é quem chora, bem-aventurado. Então você nasceu para chorar, porque você nasceu para estar nos braços dele. Não é para estar em outro lugar. É nos braços dele, então chora. Senhor, está doendo, estou sofrendo. Eu não aguento mais essa luta, essa dor, essa perturbação. Então chora. Chora que eu te consolo. Vem para cá. Isso é perturbador. Não é verdade? Depois ele fala assim: feliz são os mansos, porque herdarão a terra. Meu irmão, de coração, a gente brigar por uma terra aí, tem que ser na mão, irmão, não dá para ser, né? Vem aqui, por favor, me dá esse pedacinho aqui. Não dá, cara, é na pancada. Tem que ter luta, é briga, sabe? Para conquistar qualquer coisa hoje, a gente acorda às 3:30 da manhã, ou não mais, graças a Deus, acorda às 7:30, 7 horas, mas para conquistar qualquer coisa, é na briga, sabe? É na luta, né, varoa? 3:30, 3 horas da manhã, porque a luta é briga, você se desgasta. Aí Jesus está falando assim: bem-aventurado, feliz são os mansos, porque vocês vão herdar a terra. Olha só que louco. Isso é doideira, cara. Eu falei: Jesus, o que o senhor está falando? Eu não estou te explicando sobre coisas da terra. Jesus está falando: eu estou te explicando sobre coisas do céu. No céu é diferente. As respostas do céu são diferentes. É tipo você dizendo: eu estou fraco. É nisso aí mesmo que eu vou te usar, é porque você está fraco. Senhor, aí eu pequei. É aí que eu vou mostrar o meu poder. É aí mesmo. Senhor, eu estou sem forças. É agora. Senhor, eu não sei falar. Eu vou te usar. É assim que eu gosto. Senhor, eu estou doido para pecar. Então vem, que eu vou te mostrar como é que se suporta. Eu vou te mostrar como é que se aguenta. Ah, não aguenta sim. E engraçado que eu vou chegar lá. Jesus está falando primeiro. Jesus está falando. E talvez algumas pessoas dizem assim: Senhor, mas pô, é Jesus, é muito fácil. Ah, é Jesus que está falando. Ele é o Filho de Deus, sabe? Ele é Deus. É molezinha. E Jesus continua aqui falando: bem-aventurados os misericordiosos, coração limpo. Aquele que tem coração limpo vê a Deus, sabe? Feliz em quem sofre injúria e perseguição. Olha só isso, né? E a gente conta, que loucura isso. Jesus está falando assim: meu irmão, tem gente falando mal de você. A gente vai falar isso aqui eternamente, pastor, dizendo que é oba-oba. Oba-oba. Todo culto tem que falar isso, pastor. Oba-oba, e botar na rede. Oba-oba. Só pancada. O pastor está falando aqui, vai dar pancada no varão. Vou te bater. Você apanha sentado, apanha no culto. Só apanha, a gente só apanha.
a gente apanha estudando, a gente apanha pregando, apanha ouvindo, e é oba-oba, não é verdade? Tão feliz é quem sofre perseguição. Olha só, está perseguindo a igreja crescendo. É oba-oba, a igreja crescendo. É oba-oba, jovens pregando, sendo libertos, sendo salvos. É oba-oba. Crente sendo batizado no Espírito Santo, falando em outra língua. É oba-oba. Sabe? Cheio de oba-oba. Vem pra cá, varão. Vai ver o oba-oba. Que delícia. Como você cresce nesse oba. Que oba-oba maravilhoso, pastor. Que delícia. Que prazeroso é estar aqui nesse oba-oba. Aí Jesus continua aqui, né? Dessas instruções de Jesus. Aí ele fala assim, ó. Vocês são o sal da terra. Olha só. Aí quando ele fala isso, ele está dizendo pra gente, ei, controla. Porque quem faz comida aqui sabe, né? Se você colocar o sal na medida certinha, você vai sentir todos os sabores do prato. Certo? Todos os sabores. Se você botar o sal um pouquinho a mais, você vai estragar a comida, não dá para comer, não dá para experimentar, não dá para saborear. Então ele está dizendo para a gente, pastor, fique na sua medida. Não é verdade? Líder, fique na sua medida. Obreiro, fique na sua medida. Se você estiver no seu lugar, todos irão aparecer. Todos irão ser vistos. Todos serão observados. Cada carinho, cada cuidado será sentido, porque nós estamos cada um no seu lugar. Então ele está dizendo, ei, quando as pessoas olharem isso, elas vão falar, que sabor, nossa, que gostoso, eu quero nesse oba-oba, eu quero sentir esse negócio aí. E não é pizzaria não, irmão, mas vem que tem comida, vem. Sabe, ele está dizendo isso, seja o sal, seja no controle certo, no tempo certo, na medida certa, que todo mundo vai aparecer, todos irão aparecer. Aí depois ele diz, que nós somos a luz, que ilumina, que faz o mundo enxergar Jesus. Então a gente ilumina, a gente traz clareza. Depois ele diz, começa a bater um pouquinho na gente, se teu irmão tiver alguma coisa contra você, você sai do seu lugar e vai lá. Poxa Jesus, mas foi ele foi ignorante, ele foi maldoso, ele foi grosso comigo, eu não gostei da fala dele. Aí Jesus, não tem problema não, vai lá você e pede perdão. Não, Senhor, foi ele, vai você. Isso é cristianismo, isso é evangelho. Não é o que a gente pensa não, é o que está escrito, vai você. Quer viver o evangelho? Não quer, irmão, não tem outra escolha, sabe? É o inferno. Não tem em cima do muro, é inferno. Eu não quero, não quer, irmão. Não quer, vai lá. Mas se quer, vive certo. Faz o correto. É duro, é doído, a vontade é dar uma moca, mas não vai não. Vai lá e dá um abraço e pede perdão você. E tu vai ver a transformação dentro de você e dos outros. Aleluia. Ele fala sobre esmolas, orações e jejum. Aí ele está falando, faça isso tudo, mas não deixa ninguém ficar vendo não. Para de ser amostradinho. Ele está ensinando para a gente, Jesus está ensinando para a gente. Faça sem ser artista, faça controladamente, faça suas orações, suas esmolas, seu jejum, que o Senhor vai te recompensar. Aí depois ele fala assim, não ajunteis tesouros na terra. Dentro do sermão, ele está dizendo, não ajunte tesouros na terra. E o que significa? É que a gente precisa parar de ajuntar coisas que a gente não vai levar para lugar nenhum. Se é que o nosso lugar é o céu. Não é verdade? Se o nosso lugar é o céu, para de ajuntar coisas que você não vai levar para o céu. Tira essa mágoa do teu coração, não vai entrar no céu. Está entendendo? Tem que tirar essas coisas do teu coração, da tua vida. Isso não vai entrar, isso não é tesouro, isso não é riqueza, isso é coisa podre, isso é coisa ruim. Então tira, para de juntar essas coisas, essas podridões. Falaram mal de mim, joga isso fora, irmão. Vamos, sabe? Vamos para o alvo, olho para o alvo, Cristo, o tempo todo.
Aí ele está dizendo, depois ele fala assim: quem ouve estas minhas palavras, que palavras são essas? Todas essas que eu disse anteriormente, e muito mais, se você pesquisar ali, tem muitas outras. Todos aqueles que ouvem estas minhas palavras e colocam em prática, eu vou comparar ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os rios, a tempestade, veio um monte de coisa, mas você ouviu essa palavra firme e edificou a sua casa na rocha. Aí, isso aqui é interessante, porque quando a gente pega essas riquezas, essas instruções que o Senhor está nos dando, esses ensinamentos que o Senhor está nos fornecendo, a gente entende que os nossos ouvidos vão ficando bem, preparados para ouvir a sua voz, para ouvir outras palavras, outros ensinamentos, porque os nossos ouvidos vão ficando preparados e prontos. Aí sabe o que ele vai dizer para a gente? Por que o nosso ouvido precisa estar preparado? Por que a gente precisa estar apto a escutar, o que Jesus está falando? Porque a maior riqueza de um homem é ter o privilégio de ouvir Jesus dizendo assim, vinde, benditos do meu Pai. Quem tem ouvido tapado, irmão, não vai ouvir, não vai conseguir entender isso aí. E a gente não pode, isso aí é uma vez só que vai acontecer. É um dia só. É num piscar de olhos. E a gente não pode perder essa chance de ouvir: vindes, benditos do meu Pai. Não é qualquer um que vai ouvir isso não, irmão. E Jesus continua nos ensinando que muitos ainda procuram Jesus por causa das coisas que perecem. E Ele está ensinando para a gente: ei, deixa eu tratar a sua audição, deixa eu tratar da sua vida, deixa eu cuidar de você. Mas ainda assim, diante de uma palavra dessas, que a gente abre na nossa casa e lê a Bíblia, e é instruído por uma palavra de Deus sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, tem gente que não entende e ainda continua dizendo: mas é Jesus, para Ele é mole, para Ele é fácil. Aí Jesus está lá no cenário da ceia, né? Da última ceia. Aí sabe o que Ele vai falar para a gente, para mim e para vocês? Tá bom, vocês não querem me ouvir não, né? Vocês não querem mudar de vida não, né? Porque eu estou falando, só porque eu estou falando, vocês... Jesus, eu quero ver o Senhor praticar isso aí que o Senhor está falando. Aí Jesus faz assim, deixa comigo. Vamos lá. Aí Ele está lá, no cenário da última ceia. Aí Ele senta, né? Parte o pão, o vinho, vamos ceiar. E Ele está olhando para o traidor. E Ele não deixou de ceiar. Ele está olhando para o cara que entregou Ele. E Ele está ali, sentado. Vou te provar que dá para fazer. Mas Senhor, Ele me traiu. Deixa eu te ensinar. Vou te ensinar, calma aí. Aí Jesus sentado, reparte tudo, está ali. Vamos ceiar, vamos cantar um hino. Vamos cantar hino. Somos corpo, o traidor ali, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos. E o traidor ali, vivendo em amor, uma família. E o traidor sentado, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Senhor, não vai dar não, Senhor. Eu vou te mostrar como é que se faz. Porque o caráter errado dele não pode mudar o meu. A falsidade dele não pode me tornar falso. Eu continuo sendo verdadeiro. Aí o cara está sentado olhando: nossa, Jesus, isso é pesado. Mas ele está sentado. Aí, vamos para o outro cenário? Para a gente correr vai dar tempo, pastor. Aí ele vai para o outro cenário, né? Aí ele está lá na cruz, perto da cruz, no cenário todo da crucificação que nós vimos aqui.
E Pilatos, ele chega para ele e fala assim: pô, quem é você? De onde tu vens? Aí Jesus podia ter respondido, né? Você vem da onde? Tu vem da onde? Ele, pô, meu irmão, se eu te explicar, tu não vai entender não. É outro negócio, sabe? Jesus tinha poder ou não para fazer aquilo ali, para dizer, para falar? Jesus tinha poder, falou: meu irmão, cai agora aqui, vai, puf, cara, tá, acabou tudo. Mas sabe o que Jesus faz? Silêncio. Porque tem situações que a gente não precisa se defender não, irmão. Deixa ele falar. Deixa que o tempo vai mostrar quem é você, quem é... O tempo vai mostrar, irmão. Quem é bom, quem é ruim. É o tempo que vai mostrar. Precisa ficar gritando: eu sou bom! É quietinho, silêncio. Aí Jesus continua calado, né? Aí a gente percebe que num domingo tinha uma multidão, né? Hosana, Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Aí na outra semana, na sexta-feira, a mesma galera gritando: crucifica-o. Isso é louco, cara. E o cara olhando de fora e falando assim: mas pro senhor é mole isso aí. Aí Jesus: calma, vou te mostrar de novo, cara. Eu sei que eu vou te mostrar, eu vou conseguir te convencer. Não só com as minhas palavras, com as minhas atitudes, de que dá para vencer isso aí. Eu vou te convencer sobre isso. Jesus não se explica, simplesmente se cala, pois quem vive de verdade não mendiga aprovação, cara. Entende? É só tu ficar. Tu vendo, pastor Ricardo falou outro dia aqui, naquele: a verdade não precisa ser combinada. Você é de verdade, cara. As tuas ações são verdadeiras. As palavras que saem da sua boca nem são suas, são palavras do céu, que saem dos seus lábios. Para de ficar tentando convencer quem não merece, quem não precisa. Eu estava falando isso com a minha esposa hoje. Eu falei com ela, eu falei assim: eu tenho que parar com isso, porque se ela for embora hoje, eu amo tanto essa mulher, cara. Se ela for embora hoje, o meu amor todo está na mão dela. Olha só. Então eu estou vulnerável a ela. Então quando você pega todo esse teu coração aí e se empolga, sabe? E tem uma vontade danada de entregar na mão de alguém para ser aprovado, para com isso, cara. Se ele for embora, tu tá largado, irmão. Vai fazer o que da sua vida? O cara que te bajulava foi embora, morreu, sei lá. E aí, tu vai fazer o que da sua vida? Para de entregar a sua vida na mão dos outros. De quem não tem capacidade, de quem não tem vida com Deus, de quem não é espiritual. Sabe? Ame sim a sua... Eu estava falando para você exercitar isso, irmão. Eu vou te amar de uma forma tão madura agora. Sabe? Mas vai estar na minha mão, no meu domínio, irmão. Eu tenho que dominar isso aí. Ela tem que estar aqui porque ela me ama, porque ela, sabe? Os amigos têm que estar perto de você porque te amam. Porque é bom estar ao seu lado. Não para ter aprovação. Precisa de aprovação. Precisa de quê, mano? Palhaçada. Bobeira. Aí ele continua. Aí ele continua assim, ó. Porque ele sofre açoites, a coroa de espinho e os cravos nas mãos. Sabe o que Jesus está falando para a gente aqui? Suporte as suas dores. Suporte os seus processos. Suporte os seus momentos de dificuldade. Não queira correr, sabe? Tem coisa que a gente passa, irmão, e tem que estar ali. Tem situações que foram as nossas escolhas. Nós escolhemos não estudar. Então, assume as consequências. Os jovenzinhos aí: eu não quero estudar. Meu irmão, vai dar ruim. Eu falo para os meninos lá em casa: estuda agora, enquanto dá para a gente dividir um ovo. A gente divide um arroz com feijão, a gente dá um jeitinho. Depois, se não estudar, se fizer a coisa errada, é saco de batata nas costas, irmão, se vira. Não é, amor? Eu não falo isso? Eu falo isso para os meninos lá em casa direto. Eu falo.
Se fizer besteira, vou ter filho. Vai ter filho, irmão. Vai ter filho e mete o pé, vou morar embaixo da ponte. Mora embaixo da ponte, esse é problema teu. Assume a tua responsabilidade, né, homem? Então assume a tua responsabilidade. Então passa os teus processos, suas escolhas, irmão. Dá tempo de mudar agora, para o futuro ser melhor. Mas você só está colhendo o que você plantou, nada mais do que isso. Não plantou nada, não vai colher nada, irmão. Ou quer colher das coisas dos outros? Se a outra pessoa quiser compartilhar, beleza. Não quer, irmão? Vive o seu processo. Muda a tua história, muda a sua vida. Então o Senhor está falando, carrega, sabe? Suporta seus açoites, a tua coroa de espinho, os teus cravos nas mãos, são as tuas dores. E depois tem a zombaria. Aí Jesus está falando, eu estou te ensinando agora que eu estou passando isso aqui. São palavras não, eu te dei palavras, mas as minhas palavras são perfeitas, você não quer entender? Então eu estou te mostrando agora e te provando. Suporte a zombaria, zombando. Mas olha quem está zombando, soldadinho do inimigo, irmão. Tu acha que Jesus vai se importar um soldadinho de inimigo zombando dele? Sabe? Aí você está aí todo preocupado, toda preocupada. Mas fulano falou. Fulano tem o quê, cara? Criou o quê? Fez o quê na vida? Fulano que não fez nada, não plantou nada, tá falando de você. É, igreja do Oba-Oba. O cara não tem nem igreja, pô. Desculpa falar isso aqui, irmão, mas é verdade. Sabe? É verdade. Ah, sabe como é que ele canta? Olha como é que ele toca. Olha como é que ele fala. O cara não fala, o cara não faz nada. Soldadinho do diabo, irmão, para te fazer parar, sabe, fica zombando de você, mas não tem nada, não criou nada, não tem uma vida com Deus, não tem um momento de oração, sabe, aí quando você fala em língua, você fala, você falando em língua, pô, irmão, vai viver isso aí para tu ver, se tu não vai pular, vai querer dar soco na parede, dar cambalhota, se jogar no chão, sair correndo igual um maluco, Agora quem nunca viveu vai falar o quê? Não vai saber o que é isso aí? Então procura, vai conhecer isso aí, irmão. Deixa o soldadinho do diabo ficar falando, esquenta pra ele não. Ela tá zombando de mim, dane-se, irmão. Glória a Deus. Aí, vou acabar, pastor, mais 8 minutos. Aí, quando ele tá ali embaixo, a galera tá ali embaixo, né? Igual a gente viu aqui. Jesus está ali em cima, na cruz, escravos nas mãos. Aí tem os soldados, os fariseus. E tem uma galera ali, zombando dele. Aí falando aquilo ali que a gente leu. Desce daí, rapá. Tu não é o rei dos judeus. Você não é o cara. Desce daí que eu quero ver. Aí do outro lado está a mãe, os irmãos, os amigos, também dizendo, poxa, tu podia descer daí, cara. Você podia parar esse processo aí. Tem alguém olhando para você, que chegou aqui nessa noite, pensando em parar, em desistir, está dizendo, pô, cara, larga essa igreja. Larga Jesus, não vai dar em nada não. Sabe? Tem gente que está dizendo para ele, desce daí que eu quero ver se tu é brabo mesmo. Desce daí que eu quero ver. E do outro lado tem gente dizendo, rapaz, desce daí, tu está sofrendo tanto, para de sofrer, para de sentir dor. E Jesus podia descer, sim ou não? Podia, ele podia acabar com aquilo ali tudo, resolver aquele problema. Eu vou descer aqui. Mas Jesus estava olhando para mim e para você. Estava dizendo assim, eu não posso descer. Eu não posso parar. Eu tenho que provar para o pastor Daniel, eu tenho que provar para o pastor Ricardo que dá. Tem que provar para o irmão, para a irmã que dá. Tem que provar para você que dá. A gente fala, não, senhor, não dá. Não, dá sim, dá. Ele não desceu. Ele suportou todos os processos que ele tinha que suportar para ensinar para mim e para você. Dá para passar, dá para viver, dá para chorar e ser feliz, dá para ser manso e herdar, dá para ter uma vida de referência.
Porque o propósito é muito maior. A dor que você está sentindo não significa nada perto do que você vai viver em Deus. O sofrimento que você está passando, as lutas que você está vivendo hoje, é uma palavra muito tranquila, né? Muito calma, mas de muita reflexão. Não vai valer a pena se você parar. Se você parar, tua casa cai. Se você parar, tua igreja vai cair não, irmão. Essa igreja precisa de você. Existem pessoas, se você não se levantar, Deus vai botar outro, mas Ele quer você, cara. Ele quer você. Você que não consegue mais orar, você que não consegue mais jejuar, Ele está te esperando. Ele está dizendo, vem para cá, dá para fazer, dá para viver, dá para romper isso aí. Sabe por quê? A vida, ela não nos dá limites, ela nos dá obstáculos. E ali era só um obstáculo. Jesus fez isso aí, ó. Isso é molezinha para mim. Jesus falou, vou te mostrar. Então, rompa, sabe? Rompa os obstáculos. Pare de ter limites. Vive o sobrenatural, vive, sabe? As coisas extraordinárias de Deus. E para finalizar, talvez você esteja pensando assim, pastor, mas o senhor nem conhece o ambiente que eu vivo. O senhor não conhece as minhas mazelas, as minhas dificuldades, as minhas necessidades, os obstáculos gigantescos que estão à minha frente. Eu quero te mostrar um Deus, um Jesus, que Ele muda a tua história, mesmo que o ambiente seja desfavorável. Quer ver? Jesus estava com os discípulos na sinagoga. Aí eles terminam aquela reunião na sinagoga e vai todo mundo para a casa de Pedro. Aí chega na casa de Pedro, em Cafarnaum, e a sogra dele está enferma, doente. Por que aquilo ali? Alguns estudiosos, historiadores, dizem que Cafarnaum era um lugar muito propício a ter muito mosquito. Então, provavelmente, o ambiente que ela vivia era propício a ter doenças. Até a febre, podia ser febre amarela, entre outras aí, por causa do ambiente que ela vivia. Aí Jesus vai até a casa de Pedro. Jesus faz simplesmente isso aqui, ó. A sogra está doente, tá? Aí Jesus pega na mão assim. Esquece o ambiente. Não, Senhor, tem mosquito. Esquece o ambiente. Senhor, eu moro em Santa Rita. Esquece. Eu moro em Corumbá, Senhor. Significa o final da fazenda. Esquece o ambiente. Senhor, mas meus pais não têm recurso. Esquece o ambiente. Segura minha mão. Deixa eu te curar. Deixa eu te sarar. Deixa eu te transformar. Senhor, mas o ambiente é de doença. As palavras que foram geradas ali foram para me matar. Esquece o ambiente, meu filho. Deixa eu sarar você. Deixa eu acabar com essa febre aí. Deixa eu acabar com esse mal. Sabe? Então esquece isso tudo que às vezes fica na nossa mente, dizendo assim, você não pode, você não consegue. Jesus mostrou para mim e para você, com palavras e com ações, com atitudes, dizendo, eu posso fazer de você um vitorioso. Eu posso fazer da tua vida um exemplo para muitas pessoas. Eu posso mudar a tua história. Mas você precisa acreditar. E não acreditar como aqueles homens que estavam ali embaixo. Se o Senhor descer aí, eu acredito. Aí Jesus, não, você tem que crer em mim, irmão. Aí depois tem um camarada lá embaixo que fez um monte de coisa, né? Pra gente ter o exemplo também do cara que fez, falou, se você crer, né? Aí ele tá olhando para Jesus. Aí ele viu todo esse cenário, né? O centurião tá olhando todo esse cenário assim. Aí ele tá olhando. Aí ele viu ficar tudo escuro. Ele ouviu as palavras de Jesus. Ele ouviu Jesus entregando o seu espírito.
Ele falou: pai, a ti eu entrego o meu espírito. Aí ele falou assim: rapaz, não é que esse cara era o filho de Deus mesmo, irmão? É isso que o Senhor está fazendo para nós, nos dando 2 chances da gente acertar. Se a gente errar, a gente é igual aquele videozinho, né? Não tem? É igual aquele: pô, de novo, mano, de novo não. Puxa, o Espírito Santo está assim, irmão, está dando uma oportunidade pra gente. Aí se a gente errar, vai ter, né? Puxa, de novo. Não perde essa oportunidade, não. Se você chegou até aqui, você ainda não tem Jesus na sua vida, ou se você quer uma transformação, não perde essa oportunidade, não. Minha esposa falou assim: amor, a gente contou um negocinho aqui para 100 pessoas. Aí eu te contar um segredo, eu falei para ela assim, a gente falou assim: pô, qualquer coisa a gente divide entre a gente aqui, pega um cálice e divide, mas ninguém sai daqui sem participar, se quiser, se quiser a gente divide, rapaz, a gente pega 100 e faz 200, depende de quem? Depende do pastor? Depende de mim, que estou falando aqui? Não, depende de você, que recebeu ou não a palavra e quer ter uma vida transformada. É só sobre isso. O Senhor está nos dando oportunidades. Oportunidades na fala e oportunidades na atitude, nas atitudes, nas ações dele em nosso favor. Aí é com a gente. A gente voa ou a gente desce, irmão. Não tem mistério. E descer é sério mesmo, é inferno, irmão. É isso aí. Ou a gente vai, ou a gente desce. Não tem meio termo. Não perca essa chance. Não perca essa oportunidade. Que o Senhor Jesus possa falar melhor ao seu coração, possa entrar na sua casa, na sua vida. Que o Senhor Jesus mude a tua história, como tem mudado a minha. Que o Senhor Jesus te dê a oportunidade de chegar aqui em cima, de ministrar uma palavra, que eu estou cansado, irmão. De, sei lá, 7 dias, 15, pastor, prega. O varão também está cansado, está todo mundo cansado. A gente está esperando você se levantar para vir aqui ministrar a palavra. E a gente ficar descansando aí, pregar uma vez por ano, porque não tem vaga. Aí eu quero viver isso aí. Quero pregar só uma vez por ano. E primeiro que o Ricardo. Senão ele me arrebenta, irmão. Sabe? Deus está te chamando para isso. Para viver essa nova chance, essa outra oportunidade. É uma palavra mansa, tranquila, mas de uma reflexão fantástica, que está mudando a minha história. Amém?